Determine se existir o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. E aí ele dá os pontos. Pessoal, a gente só não vai ter uma reta, quer dizer, o coeficiente angular de uma reta ele só não vai ser determinado quando essa reta for paralela ao eixo y. Tá? Só neste caso. A reta pode ser horizontal, ela vai ter coeficiente angular 0. Agora, se ela for vertical, aí a gente não vai ter um coeficiente angular para ela. Ok? E quando isso acontece? Não precisa necessariamente estar aqui em cima do eixo y. Mas veja, toda vez que a reta for vertical, a coordenada em x vai ser a mesma. Então você vai ter em x e aqui para o mesmo valor em x. Ó. Neste caso, veja que esta aqui não tem coeficiente angular. Se você fizer essa reta, você tem um ponto menos 1, 2, está aqui, ponto A, e você tem o ponto menos 1, 5, 3, 4, 5, está aqui o ponto B. Você não teria um coeficiente angular para essa reta. Certo? Se você tentasse, como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta? Vou chamar esse coeficiente angular de m. A gente pega a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A e divide pela coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A. A ordem não importa, desde que você use a mesma em cima e embaixo. Naquele caso ali, você teria o quê? 5 menos 2, né? Coordenada y de B menos coordenada y de A. E embaixo você teria a coordenada y de x de B, menos 1, menos a coordenada x do ponto A, menos 1 também. Você teria menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, 0. Você teria alguma coisa dividida aqui por 0, você não teria um coeficiente angular determinado. Portanto, já vemos aí que nesta primeira não podemos determinar um coeficiente angular para essa reta da letra A aqui. Ó. Nas outras, a gente sempre vai ter. Tá? Não tem esse problema aí nas outras, então vamos simplesmente determinar o coeficiente angular, que, como a gente viu, é bem simples. Essa porcaria fica aparecendo aí na minha tela, vai ser o jeito de eu mudar de programa. A hora aparece, a hora não aparece, tá uma tragédia esse negócio. Para a letra B, ó, m, como é que determina o coeficiente angular? Y de B menos Y de A sobre X de B menos X de A. Para a letra B, para aqueles pontos ali, nós temos 0 menos 0, né? Y de B e Y de A. Sobre X de B, 4 menos 3, X de A. Portanto, 0 sobre 1, que é igual a 0. Se vocês marcarem esses pontos no plano, vocês vão ver que ela é uma reta horizontal. Olha o ponto ali, ó. 3, 0. 1, 2, 3. Ih, está bem em cima do eixo. 4, 0. O outro ponto aqui. Ponto A, ponto B. Ela seria uma reta horizontal. O coeficiente é 0. Opa. Para a letra C, vou fazer um pouquinho diferente. M. Como um pouquinho diferente? O resultado vai ser o mesmo, mas olha só. Eu vou fazer y de A menos y de B. Por quê? Porque eu decidi que eu vou fazer assim. Mas eu preservei a ordem. Ó. É o A menos o B. O A menos o B. Coeficiente angular. Y de A, 2. Menos o y de B, menos 1, sobre o x de A, que é 1, menos o x de B, que é menos 2. Temos que fazer o jogo de sinal aí, ó, então vai ficar 2 menos menos 1 mais 1. 1 menos menos 2 mais 2. Por fim, nós temos 3 sobre 3, que é igual a 1. E aqui para a letra D, meu coeficiente angular, vou fazer a mesma coisa, ó, y de A, tá? Aqui sim eu estou escolhendo convenientemente, porque ó, y de A
menos y de b é zero. Eu vou deixar o zero aqui por último. X de A menos X de B. Ou seja, além de poder escolher a ordem que você quiser, desde que preserve em cima e embaixo, você pode escolher da forma mais conveniente possível. Então vamos lá. Ó. Eu acho que eu confundi y com x ali mais cedo, mas tudo bem. Ó, y de A menos 1 sobre 7 menos y de B, que é zero, sobre x de A, raiz de 2, menos x de B, que é zero. Vai ficar menos 1 sobre 7 sobre raiz de 2. Como é que resolve isso? Porque provavelmente você não acharia esse coeficiente aí e também seria muito ruim para trabalhar. Ó, divisão de frações, tá? Isso aqui é uma fração e esse aqui eu posso considerar uma fração também. É uma fração daquela forma, né? Eu coloco ela na forma de fração. Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos 1 sobre 7, raiz de 2. Aí você, professor, também não achei isso. Por quê? Porque geralmente o que eles fazem? Racionalização. Como eu tenho uma raiz quadrada aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo, quando eu tenho uma fração, para manter a mesma fração, tá? Eu sou obrigado a fazer tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, neste caso aqui, ó, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2. E estrategicamente, porque eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar raiz de 4, que é simplesmente 2. Aqui em cima ficou menos 1 vezes raiz de 2, menos raiz de 2. Aqui embaixo ficou raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, sobrou 7 vezes 2, 14. Pronto. Esse é o coeficiente angular para a primeira questão. Para essa segunda questão, eu não vejo muita dificuldade, tá? Existem várias formas de fazer, mas olha só. Se a gente sabe que pode determinar o coeficiente angular usando esta fórmulazinha aí, e eu já tenho 2 pontos, e também o coeficiente angular, o que eu sei? Que para este caso aqui, ó, quando eu pego, vamos lá, imitando essa forma, m é 1 sobre 2, tá? Para aquele primeiro caso, y de A é 2, menos y de B é 3, sobre x de A é 2, menos x de B é o K. Poderia ter arrumado de uma forma diferente para não ficar com o K negativo, mas de qualquer forma, vou fazer aqui produto dos meios pelos extremos, ó. 1 vezes 2 menos K, 2 menos K. 2, aqui, ó, 2 menos 3, menos 1, tá? Menos 1 aqui, então, menos 1 vezes 2, igual a menos 2. Por fim, menos 2 estava aqui, esse menos 2 passa para lá, e esse K que estava negativo aqui me enchendo o saco, passa para o outro lado, K é igual a 4, para a letra A. Para a letra B, mesmo raciocínio. Eu vou ter que 6 sobre 5 é igual a y de A menos y de B. Y de A menos y de B sobre x de A menos x de B. A mesma ideia de produto dos meios pelos extremos. Aqui eu vou fazer a conta primeiro, tá? Vou fazer separado aqui, ó, para não me confundir. Menos 1 sobre 2, menos 2. Tira o MMC, divide pelo de baixo, 2 por 2 dá 1, multiplica pelo de cima. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, menos 1 menos 4, menos 5 sobre 2. Menos 2,5, que já era meio óbvio. Correto? Aqui, então, ó, nesta parte aqui, eu, na verdade, tenho menos 5 sobre 2. Multiplicando 5 vezes 3 menos K, eu tenho 5 vezes 3, 15. 5 vezes menos K, menos 5K.
6 vezes menos 5 sobre 2, ó, 6 vezes menos 5 sobre 2. Multiplicação de frações, 6 vezes 5 menos 30. 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2, 15. Então, ficou menos 15. Menos 5k, agora eu vou fazer diferente, vou deixar o k do lado de cá. Por quê? Porque eu quis fazer diferente. Menos 15 e passo outro 15 para o lado de cá. Vai ficar menos 15 também. Menos 5k igual menos 30. Como está tudo negativo, eu posso multiplicar por menos 1. Ou quando eu fizer a divisão aqui por menos 5, ó, vai ficar positivo de qualquer jeito. K é igual a 6. Então, para a segunda aqui, K é igual a... K igual a 4 na letra A. K igual a 6 na letra B. Calcule o coeficiente angular das retas representadas abaixo. Bom, a gente já viu como calcular o coeficiente angular quando a gente tem dois pontos. E a gente também viu que esse coeficiente angular, que é o ângulo que a reta faz com o eixo X, ele nada mais é do que a tangente desse ângulo aqui, ó. Portanto, cuidado, você pode calcular o coeficiente angular usando aquela fórmula, se você tiver as coordenadas dos pontos. Ou, se você tiver o ângulo, como é o caso desses dois aqui, letras B e D, você pode simplesmente calcular o que é vou chamar esse ângulo aqui de alfa. O que é esse M? Esse M é a mesma coisa que tangente de alfa. Tá? Se você montar aqui o triângulo retângulo bonitinho, vai entender essa diferença aqui, como a gente viu durante a explicação das apostilhas, que é justamente a tangente. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá. Para a letra A. Eu tenho este ponto aqui é o 5, 3. Este ponto aqui é o 2, 0. Como é que calcula o coeficiente angular? Coordenada y do primeiro ponto, menos a coordenada y do segundo ponto, coordenada x do primeiro ponto, menos coordenada y do segundo ponto. Portanto, eu tenho 3 sobre 3 igual a 1. M igual a 1. Como eu acabei de dizer, tangente deste ângulo vai ser o M. M aqui vai ser igual tangente de 45. Professor, e se eu não lembrar da tangente, se eu não souber? Lascou, porque veja que aí não tem ponto nenhum. Ele te deu uma reta genérica. Tá? Essa reta, inclusive, pode representar infinitas retas aqui. Ó. Infinitas retas. Aí a única coisa que a gente tem é que o coeficiente é 45. Existem várias retas com esse mesmo... Coeficiente não. O ângulo que ela forma com o eixo X é 45. Existem infinitas retas paralelas a ela. E, portanto, vão ter o mesmo coeficiente angular. Neste caso, você vai lembrar do tangente de 45. Se você não lembrar, é só lembrar dos ângulos notáveis. Ó, você monta lá seno, cosseno, tangente. Seno de 30, 45 e 60. Um, 2, 3, 3, 2, 1. 2 para todo mundo. Raiz para quem não tem 1. Tem musiquinha na internet, vocês veem lá, do jeito que decorem, do jeito que achar melhor. E como é que faz para calcular a tangente? Tangente também pode ser calculada como seno sobre cosseno. É só pegar aqui e dividir por esse. Tá? Vou fazer aí para o ângulo de 30. Ó. 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
Ó, vou simplificar logo esse 2 aqui com esse 2 de baixo, tá? Ficou 1 sobre raiz de 3. Aí você fala, professor, mas não é essa que é a raiz, a tangente do ângulo de 30. É claro que é. Só que racionalizando aqui, ó, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima, eu vou ter 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9 é 3. É esse valor bonitinho aí que vocês costumam ver. Mas esse aqui também tá certo. Tá? Aqui vai ficar semelhante, só que vai ficar só raiz de 3. E aqui no 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa, só pode ser 1. Portanto, aqui também para a letra B, o coeficiente angular é 1. Dá uma limpada aqui na tela. Letra C. Ó, esse aqui a gente já até fez. Ó. 3, 0 é este ângulo. E aqui é o... Que ângulo? É o ponto. A coordenada do outro ponto é 0,3. Portanto, o coeficiente angular vai ser... Eu vou pegar convenientemente esse ponto aqui primeiro. Ó. 3 menos 0. Aqui embaixo eu tenho que preservar, ó, 0 menos 3. Portanto, aqui eu tenho 3. Aqui embaixo eu tenho menos 3. 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. Nossa. Por último, eu tenho o ângulo de 120. Vamos lá. Vamos relembrar esse aí também. Essa já é a quarta questão? Não, essa é a terceira questão. Já tem 16 minutos de vídeo. Vamos lá, vamos lá. Para esses ângulos maiores do que 90, a gente recorre ao círculo trigonométrico. Tá? Então, ó, passou de 90, então começa do zero aqui, 0 graus, chega no 90 graus aqui. Passou do 90, a gente tem uns certos probleminhas. Vamos para o ciclo. Aqui é 180, aqui é 270. Repare que... E aqui, quando eu chego de novo no zero, é o 360 graus. Veja, esse eixo aqui representa o seno. Esse eixo aqui representa o cosseno. Isso no ciclo trigonométrico, tá, gente? Logo, repare. Quando eu tenho um ângulo aqui, ó, e eu faço a projeção no eixo dos senos, este valor aqui, lembrando que esse ciclo trigonométrico tem raio 1, é o valor do seno. Veja, para esse ângulo que está aqui e para este ângulo que está aqui, o seno vai ser o mesmo. Você só tem que lembrar que aqui para cima o seno é positivo, daqui para baixo o seno é negativo. Daqui para a direita o cosseno é positivo, para o lado esquerdo o cosseno é negativo. A gente está procurando a tangente. Aí, você falou. Bom, aí eu já falei também que tangente pode ser vista como seno sobre cosseno. Então, aqui eu teria, ó, seno positivo. O ângulo de 120 está onde, gente? Por que eu estou falando do ângulo de 120? Porque ele está aqui, ó, 120, tá? Por que eu estou falando dessa presepada toda? Porque o ângulo de 120 vai estar aqui. Então, aqui eu tenho seno positivo. E eu tenho cosseno, quando eu faço a projeção no eixo dos cossenos, eu tenho o cosseno negativo. Esta divisão aqui, fazendo o jogo de sinal, vai ter um resultado negativo. Mas veja que o valor do seno seria o mesmo para esses dois ângulos. O valor no cosseno, embora tivesse sinais opostos, seria aqui, né? Aqui. Também seria o mesmo, só que com sinais opostos. O valor da tangente vai ser o mesmo valor da tangente de um ângulo que estava aqui no primeiro quadrante, ó, só que vai ser negativo. Tá? Existem várias formas de fazer, eu vou fazer logo direto pela tangente. Outra forma de ver a tangente no ciclo trigonométrico é a seguinte, ó. A tangente é vista como uma reta que passa aqui, ó, por este ponto aqui. Tá? Tangente, é uma reta tangente por esse ponto. Daqui para cima ela é positiva, daqui para baixo ela é negativa, certo? Aí a gente faz, o ângulo está aqui, ó. Qual a tangente desse ângulo? A gente pega do centro, leva até o ângulo, até cortar na reta. Pronto, esse aqui é o valor da tangente. E para os outros quadrantes?
Faz a mesma coisa, ó. O ângulo está aqui, certo? A gente pega, passa pelo centro até chegar na tangente. Vai dar simétrico se os ângulos tiverem a mesma, digamos assim, a mesma posição, assim, bem errado, né? Vai dar simétrico só com sinal negativo. Então, depois de toda essa presepada aí, só para relembrar, vamos lá. No ciclo trigonométrico, onde é que está o ângulo 120? Eu sei que esse aqui é de 190. Esse aqui, 190, de 90, esse ângulo aqui, ó, é o de 90. Passando 30 graus, 90 mais 30, vai dar 120 graus. Voltando 30 graus, ó, fui 30, voltei 30. Voltando 30, 90 menos 30, 60. Ou seja, eu sei que o ângulo de 120 é simétrico ao ângulo de 60. Portanto, apesar da tangente dele ter sinal negativo, ela vai ter sinal negativo, ó, só você ver a reta, ó, é decrescente, o sinal do coeficiente angular é negativo, não tem para onde correr. Então, vai ser negativo, mas a tangente dele é a mesma coisa que a tangente de 60. E a gente acabou de ver lá pela tabelinha que tangente de 60 é raiz de 3. Portanto, aqui é raiz de 3. Opa! Tangente de 60 é raiz de 3, só que a gente não está procurando tangente de 60, a gente está procurando raiz de 120. Menos raiz. Que raiz, animal. É ângulo. O ângulo, a tangente de 120 é menos raiz de 3. Enfim, vocês entenderam.